Olá pessoal, nós vamos falar nesse nosso vídeo sobre a perspectiva crítica da globalização a partir da nossa leitura do Milton Santos. Esse vídeo ele vem ao encontro da leitura do livro como um pré-requisito da nossa aula. Muito bem, então essa nossa aula tem o título Perspectiva Crítica da Globalização a partir de Milton Santos e ela foi elaborada por mim, professor Ítalo Silva, e pela professora Renata Chaveiro. Quando nós pensamos em globalização, eu preciso, para que vocês compreendam qual que é a proposta crítica do Milton Santos, retomar aquilo que é conceito geral de globalização. Então, existe um conceito geral formado pelo imaginário da nossa cultura, principalmente para nós que estamos inseridos em uma cultura de colonizados, né? O Brasil, enquanto uma cultura de colonizados, existe um imaginário sobre a globalização, que nós falamos aí uma perspectiva sem crítica. Então, para construir a compreensão daquilo que Milton Santos coloca, eu preciso retomar com vocês o conceito geral da globalização. E o conceito de globalização, enquanto uma evolução, né, e aí uma herança positivista de acreditar no darwinismo social, numa esfera de que a história das sociedades fosse uma evolução, vai entender que a globalização ela é um ponto em que a sociedade humana evoluiu para se entender enquanto aldeia global. Então, a globalização nessa esfera neutra, ou pelo menos nessa esfera neutra não, porque não há uma neutralidade aqui, mas nessa esfera sem perspectiva crítica, a globalização ela é uma fase recente da expansão do mundo contemporâneo, né? Ela é uma fase recente dessa expansão do modo de produção capitalista, como que o mundo passou a produzir após a Revolução Industrial, e ela tem como sua característica máxima nessa perspectiva a aceleração dos fluxos de mercadorias, capital financeiro, pessoas e informações devido à modernização integrada das redes de transportes, telecomunicações, informática, né, a ideia da difusão dos computadores, que entra agora no último momento dessa globalização, a internet e as redes sociais. O que isso quer dizer? Quer dizer que a globalização, nessa perspectiva não crítica, ela ressalta os aspectos da globalização como se o mundo tivesse diminuído de tamanho, como se o mundo estivesse cada vez mais menor, e assim o acesso às informações, o acesso aos bens produzidos estariam cada vez mais fáceis. Só que o Milton Santos, ele vai, para fazer sua crítica, ele vai dizer que nós precisamos desconstruir isso. Desconstruir o quê? Essa ideia de que o mundo globalizado, né, vamos pensar aí as navegações, o encontro do velho continente com o novo continente entre 1500 a 1840, nós vamos ter aí a velocidade dessa comunicação, que era de cento e poucos quilômetros por hora de um barco à vela. Depois, com a construção das máquinas, né, da máquina a vapor e das locomotivas, a gente vai ter uma velocidade maior. E aí seria como se o mundo tivesse menor, ou seja, a comunicação está em uma esfera menor. E aí, depois da criação das aviações, né, a partir de 1950, a comunicação por avião, nós entendemos que o mundo ficou ainda menor, com uma velocidade de 400 e poucos a 600 km por hora.
Então, essa visão do mundo, estou citando um exemplo aí só, essa ideia do diminuir o espaço do mundo, como um dos exemplos que engloba a compreensão de uma perspectiva não crítica de globalização. Por quê? O Milton Santos vai dizer de uma desconstrução desse conceito. Então, ele vai considerar o seguinte, que existe pelo menos 3 mundos em um só. E essa é a tese máxima dele, né, no livro dele, por uma outra globalização do pensamento único à consciência universal. Um livro do ano de 2000. O que o Milton Santos está levantando aqui como tese? De que nós não temos uma visão só do mundo, que existe perspectivas diferentes na globalização. Então, nós estamos falando da globalização, mas ela não acontece a todo tempo e a todo instante para todo mundo, em todos os lugares, como nos fazem crer, que é uma dos mundos que ele vai falar. Então, vamos lá. O Milton Santos vai considerar, então, a existência de pelo menos 3 mundos em um só. O entendimento de como seriam esses mundos passa pela compreensão de que a globalização, e por isso o autor identifica os mundos de acordo com a percepção, com a realidade e com a possibilidade. Então, nós não vamos ter uma visão só da globalização, porque existem percepções diferentes. Então, aonde você está localizado geograficamente, em que momento você está, as relações políticas, as relações do modo de produção, o que você tem acesso aos modos de produção, determina perspectivas diferentes. Logo, o ponto de vista diferente do que é a globalização. Então vamos lá para a tese dele dos 3 mundos. Ele vai dizer o seguinte: existem 3 mundos. Um mundo tal qual eles querem que a gente acredite, um mundo tal qual é e um mundo tal qual pode ser. Seria então aqui a visão de 3 globalizações diferentes. O mundo que eles querem que acreditamos, que é esse mundo de aldeia global, de tecnologia, de informação. O mundo tal qual que ele fala que é o mundo da perversão, e o mundo como pode ser, que é justamente o título do livro dele, que é por uma outra globalização. Então vamos falar o que ele traz de características de cada um deste mundo. Primeiro, eu vou falar sobre o mundo que percebemos. Seria a globalização como fábula. O Milton Santos vai trazer aqui de que, sem uma perspectiva crítica, nós percebemos o mundo de uma forma fabulosa, de uma forma fantasiosa, de uma forma mentirosa. E ele está dizendo que, sem a perspectiva crítica, nós temos um conceito de globalização que é a fábula. O que é a fábula? A fábula é uma história que você conta, geralmente por uma criança, para que ela acredite em algo, para incutir nela algum valor moral. Então você conta uma fábula para uma criança. O que o Milton Santos está querendo dizer é que essa visão de globalização é uma visão que faz parte de uma ideologia, ele fala aí da ideologização do que é a globalização, de uma ideologia que nós enxergamos e reproduzimos um ideal do mundo globalizado que não é o que ele é de fato. E aí, o Milton Santos vai dizer que esse mundo, tal qual eles querem que a gente acredite, ele é diferente do mundo real, que é o mundo de uma globalização como perversidade. E aí propõe então uma globalização tal qual ela pode vir a ser, um mundo como uma nova possibilidade. Sobre as características do mundo que percebemos, a globalização como fábula. Como eu falei para vocês, a fábula, a palavra fábula, né? Nós temos as fábulas onde que acontecem coisas não reais. Animais falam, objetos falam, e no fundo toda fábula quer incutir em uma criança inocente uma perspectiva daquilo que o criador da fábula quis passar para a criança.
E então o Milton Santos está dizendo que a construção deste mundo, como percebemos, é uma globalização mentirosa. Esse mundo globalizado, visto como fábula, exige um certo número de fantasias. A máquina ideológica faz crer que a difusão instantânea de notícias realmente informa as pessoas, né? Como se todo mundo tivesse tendo acesso às informações que estão passando. Como se aquele noticiário que você está assistindo na TV estivesse sendo transmitido para todo mundo globalmente. E todas as pessoas, em qualquer situação econômica, social, histórica, tivesse tendo acesso àquele tipo de informação. É a ideia da internet, né? Como se a internet fosse para todos, se todos tivessem acesso para a internet. Como a gente escuta sempre a repetição de pessoas dizendo, mas hoje todo mundo tem um celular. Será que todo mundo tem realmente um celular? Então esse é o mundo da nossa percepção. Porque existe uma expressão muito repetida na internet, que é a ideia da bolha, né? Como se nós estivéssemos apenas limitados a dizer do mundo a partir da bolha que nós vivemos, né? Será que a bolha que eu vivo da globalização, em que me permite ter acesso aos bens de produção e que me permite ter moradia, saneamento básico, acesso à internet, água encanada, esgoto, se me permite ter energia elétrica. Então, eu sou levado a perceber o mundo só a partir daquilo que é a minha experiência. Por isso que ele está dizendo aí dessa fabulação ideológica, como se as notícias estivessem tendo acesso a todos. E uma outra característica é o mercado. É um mercado avassalador, dito global, e representado como capaz de colocar igual o planeta, né? Como se as informações também colocassem igual, como se todos tivessem acesso a essas mercadorias. E esse acesso, ele fosse parte de um dispositivo cada vez mais mercantil, de consumo. E então essa ideia de que, como eu estava falando, né, o acesso aos bens de produção que eu tenho e as técnicas e tecnologias, como se a minha bolha representasse toda a experiência mundial. E não é, né? O Milton Santos tem vários trabalhos que ele vai refutar isso com vários dados sobre a desigualdade econômica, a desigualdade social no espaço global. E aí, essa ideia do consumo, né, como na verdade ele não acontece para todos, ele vai dizer que na verdade existem diferenças locais que são aprofundadas, mas que elas tendem a ser apagadas por essa fabulação do mundo. Então podemos indagar se não estamos diante de uma ideologização, eu tinha dito essa palavra agorinha, maciça, ou seja, acontecesse em massa, para todos, um comportamento de rebanho, segundo ao qual a realização do mundo atual exige como condição essencial o exercício de fabulações. E talvez até mesmo por uma questão de conformismo e de mecanismo de defesa também, para não sofrer com as desigualdades sociais, a gente reforça a ideia de que a nossa experiência de mundo, a experiência econômica, fosse uma experiência global e as desigualdades sociais não existissem. Ele coloca como característica a ideia de aldeia global, né? O Sócrates tem uma frase que ele diz: eu sou um cidadão do mundo, eu sou cosmopolita, eu sou um cidadão do mundo. Então, a globalização leva-nos a crer que nós somos cidadãos do mundo, como se não existissem fronteiras, como se não existissem distinção entre as culturas. Então, é por isso que o imaginário coletivo sobre essa globalização fabulosa, o Milton Santos fala que as desigualdades elas são apagadas, né? Aquilo que caracteriza a diversidade cultural, ela tende a ser apagado nessa proposta de globalização. O mercado global, como eu falei, tecnologias, né, as descobertas tecnológicas como se elas tivessem acesso a todos,
um consumo e a ideia da universalidade, a uniformidade, a ideia do universal, né? Como se a experiência do capitalismo fosse universal, se fosse para todos, fosse como se a globalização ela fosse de fato democrática. E aí eu já estou passando para parte daquilo que vai ser posto por ele como crítica, né, que é o tema da nossa aula, a perspectiva crítica da globalização a partir do Milton Santos. E aí o Milton Santos vai dizer, olha, se nós tirarmos as fábulas que nos colocam, né, para vermos esse mundo uniforme, globalizado, aldeia global, nós vamos reconhecer que o mundo tal qual não é esse mundo globalizado tão bonzinho assim. Se nós tirarmos as ideologizações que nos fazem acreditar ou querer acreditar que a globalização é assim, nós vamos encontrar um outro mundo, que aí é o terceiro mundo, que ele chama de o mundo real. Então, o encontro com o real seria a globalização, para o Milton Santos, uma globalização perversa, a perversidade. Então, para a maior parte da humanidade, a globalização está se impondo não como uma democratização aos bens socialmente produzidos, não como um acesso à tecnologia. A globalização, para a maior parte da humanidade, ela não está sendo uma forma de justiça e de vida, de qualidade de vida. Muito pelo contrário, vai dizer o Milton Santos. A globalização tal qual está acontecendo no real está para boa parte da humanidade como uma fábrica de perversidade. O desemprego se torna crônico, a pobreza aumenta, novas enfermidades se instalam, e aí a ideia agora nós estamos passando pelo momento da pandemia do Covid-19, né? E aí eu vou propor para vocês um exercício de reflexão, o quanto que isso que o Milton Santos está trazendo de análise crítica, de que as novas doenças fazem parte desse mundo globalizado, e a pandemia ela vai ser exatamente um efeito colateral de uma globalização perversa, né? Que ela não só traz benefícios. É isso que o Milton Santos está querendo acusar. Olha, a globalização não é só benéfica, existem coisas a serem reconhecidas de uma globalização perversa. Entre o desemprego, a pobreza, que cada vez aumenta, as novas enfermidades se instalam, a mortalidade infantil permanece, mortalidade infantil permanece, a educação de qualidade é cada vez mais inacessível e o consumo é cada vez mais representado como fonte de felicidade. Então, nesse mundo perverso, parece que se eu não tenho acesso ao celular de última geração, se eu não tenho acesso aos bens socialmente produzidos de última geração, eu não sou feliz. E é uma perversidade que está dentro da nossa mente enquanto consumista, para nos fazer também mente trabalhadora e mente gananciosa. E por isso que o Milton Santos vai dizer que esse mundo de perversidade ele vai atingir o sujeito. E aí ele vai chamar isso de males espirituais da globalização, que é a ideia das depressões, da ganância, do individualismo. Então, o consumo é cada vez mais representado por essa felicidade que nos torna aí competitivos. E isso então seria um projeto desse mundo globalizado. A perversidade do sistema está relacionada à adesão desenfreada aos comportamentos de ganância, de competitividade, que faz parte do capitalismo. E ao comportamento também daquilo que é impossível, né? Quando a gente pega dentro do imaginário coletivo a nossa construção de uma visão de acesso a carros, a alta tecnologia, isso nem sempre passa pela possibilidade, mas ele passa pelo sonho, pelo ideal,
que nos coloca aí também como pessoas que sofrem por não atingir o ideal de um mundo globalizado. Então, esse mundo real, né, como ele é da globalização. Então, só para fixar aí o que o Milton Santos põe: desemprego crônico, aumento da pobreza, fome, desabrigados, novas enfermidades, né, a pandemia, as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, a mortalidade, a mortalidade infantil, males espirituais, egoísmo, corrupção, o cinismo, o individualismo, a perversidade sistêmica, né, seria todo o sistema trabalhando para nos construir perversos de um mundo perverso, né, essa globalização que ele chama do real. Muito bem, mas quando se lê as críticas do Milton Santos quanto à globalização, aí vai dizer, olha, o Milton Santos é contra a globalização. Não, muito pelo contrário. A proposta, a tese do Milton Santos é por uma outra globalização. E aqui entra o que ele quer construir. Ele está dizendo, olha, não é tão bom quanto parece e nós podemos ter uma outra possibilidade. Nós podemos fazer um mundo diferente. Mas só posso fazer um mundo diferente se eu parar de ver a fábula, se eu parar de me iludir com as mentiras que se fala da globalização. Então, como que se faz um mundo diferente? E é o que o Milton Santos chama de uma outra globalização. Não uma globalização que descarta as descobertas tecnológicas, não uma globalização que vai partir do zero. Muito pelo contrário, ela vai, a partir daquilo que nós temos de mundo globalizado, de descobertas técnicas científicas do mundo globalizado. Por exemplo, se nós pegarmos a alta tecnologia hoje para a produção alimentícia no mundo, a alta produção industrial para a produção de bens e serviços. Então, não é deixar de produzir industrialmente, mas é deixar de produzir apenas para privilegiados. É colocar essa globalização que nós temos a serviço de uma construção de um outro mundo. Então aí, o que o Milton Santos está colocando nós temos um mundo fabuloso, nós temos um mundo real que é escondido por esse mundo fabuloso, e somente reconhecendo isso, que nós vivemos uma mentira sobre a globalização, é que será possível construir uma outra globalização, que aí seria o mundo como possibilidades, uma outra globalização. As bases materiais do período atual são, entre outras, a unicidade da técnica, a convergência dos momentos e o conhecimento do planeta. É nessa fases técnicas que o grande capital se apoia para construir a globalização perversa. Então seria aí, vamos dizer assim, usar aquilo que se tem de construção, de descoberta do mundo global, do mundo globalizado, para a construção de uma nova sociedade reconfigurada com mais justiça. E aqui não é do Milton Santos, mas eu indico para vocês pesquisarem, que é sobre o ecossocialismo. E o ecossocialismo, ele não é do Milton Santos, mas se você pegar a leitura do Milton Santos e colocar em paralelo, você vai ver que tem muita coisa a ver, porque o Milton Santos vai acusar desse mundo global perverso a destruição do meio ambiente, que é a forma da perversidade, né? A falta de consciência de recursos renováveis. Então, o ecossocialismo é uma das propostas desse mundo como uma possibilidade. É difícil a gente pensar numa nova possibilidade de mundo, como foi difícil, por exemplo, quando falaram em libertar a escravidão negra no Brasil. Dizia assim, e aí, como que nós vamos produzir? Não tem outra forma, como nós vamos produzir senão pelo trabalho escravo? Quando a gente está dentro de uma configuração, de um modo de produção, a gente dificilmente consegue reconhecer que é possível fazer de uma forma diferente. E o Milton Santos traz a tese, então, da possibilidade, né, que eu chamei de um mundo de possibilidades, naquilo que seria uma nova globalização. No entanto, ele reconhece que essa globalização perversa, ela pode servir de base, né,
para atingir os objetivos de uma nova globalização. E aí ele coloca como características dessas possibilidades uma outra globalização, o uso favorável das técnicas e tecnologias. Então, favorável a quê? Ao invés de produzir alimentos para privilegiados, que seja de fato para todos, mistura dos povos e valorização de locais. Tem uma frase dele que é marcante nesse livro, que é pensar globalmente e agir localmente. Parar de apagar as características locais, né? Que é um grande problema dentro do capitalismo, é apagar as características locais. E aí eu também cito a escola de Frankfurt com a ideia de cultura de massa, a ideia de indústria cultural, que coloca a gente para viver um tipo de cultura que é a cultura do consumo, né? Viver um tipo de cultura que nós estamos consumindo apenas os filmes, livros do capital, que a gente vive, inclusive na nossa função cultural, que seria a expressão da nossa identidade, a gente vive a serviço do capital e ao serviço do trabalho. Então ele propõe aí uma valorização dos locais, né? Daquilo que é local, uma visão crítica da história, né? E essa visão crítica que é inevitável citar a ideia da colonização, porque nós temos o desenho de uma colonização nos livros, principalmente de ensino fundamental, que coloca o colonizador, o português, como o salvador da pátria, e coloca o indígena como o selvagem, o sem identidade, ou reforçando a ideia que foi defendida no período de colonização do sem alma. E aí, então ele propõe que a gente faça uma visão crítica da história e não uma visão poética, né? Nós temos muita visão poética da história, não só da colonização, do imperialismo, da própria república. Então tem aí voltando à própria construção dos três mundos, nós temos aí o mundo tal qual eles querem que a gente acredite, o mundo tal qual é e o mundo tal qual pode ser. Então, para fixar aí, essa é a tese máxima do Milton Santos, perspectiva crítica da globalização, reconhecer que não existe um global único e que esse global ele está afetado por uma mídia que tenta nos fazer ver uma globalização diferente daquela e, sobretudo, nos coloca impossibilitados de pensar e fazer um mundo diferente, justamente por causa da ilusão que causa a visão aí que nós temos de um mundo fantasioso, de uma ideia fantasiosa sobre a globalização. Muito bem, essa é a tese central do Milton Santos, e eu vou encerrar com duas frases dele que sintetizam isso que nós falamos. Que é essa frase que eu vou falar agora, mostrar para vocês agora, ele está denunciando esse aspecto contraditório entre o mundo tal qual fantasiam e o mundo tal qual é. Ele diz: o espaço se globaliza, mas não é mundial como um todo, senão como metáfora. Então, como uma metáfora. Todos os lugares são mundiais, mas não há um espaço mundial. E a outra frase dele, que é um resgate de que eu já havia colocado, que é: esse mundo globalizado, visto como fábula, exige certo número de fantasias. Um mercado avassalador, dito global, é representado como capaz de homogeneizar o planeta através da disposição cada vez maior de mercadoria para consumo. Podemos indagar se não estamos diante de uma ideologização maciça, segundo ao qual a realização do mundo atual exige como condição essencial o exercício da fabulação. Essas são as principais referências para essa aula que nós usamos, eu e a professora Renata Cristina Chaveiro, e é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender esse conceito do Milton Santos,
né, esse conceito que é como eu coloquei para vocês, a tese máxima do livro dele, do ano de 2000, que chama Por uma Outra Globalização, ao qual ele nos propõe reconhecer que existe 3 globalizações diferentes: a de fábula, a real e a possibilidade. Até mais!